Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 30 de junho de 2024, meado de uma manhã de domingo, portanto, finalzinho de um ciclo, ou seja, do ciclo do mês de junho, que não obstante, em tese, ser de 30 dias, mas muitos vinham reclamando que o mesmo vinha demorando muito a passar, mas o fato é que, como tudo na vida, nada é eterno e sim, tudo é efêmero, salvo Deus, que é eterno, mas nós, humanos, dada essa nossa finitude, que só Deus é eterno e nós somos finitos, podemos soprar literalmente a qualquer momento, tenhamos que diariamente buscarmos a verdadeira riqueza espiritual para nos alimentarmos com os 7 dons de poder do Espírito Santo e os 9 frutos do mesmo também, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria, os 9 frutos, cujos 3 primeiros, a saber, o amor, que representa o Deus Pai, o gozo, que representa o seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, e a paz, que representa o dínamo do poder do Espírito Santo. Os demais, inteligência, conselho, benignidade, bondade, sabedoria, etc., são parte integrante do número 6, que representa as condutas humanas. Mas hoje, finalzinho de um ciclo, e amanhã, dia 1º de julho, início de outro, num rito de passagem, que é isso, que realmente representa um mês sobre outro, um dia sobre outro, e não à toa, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, razão pela qual faz expressivo 2000 anos que Cristo Jesus dissera que iria voltar logo e ainda não voltara. E a porta da graça continua aberta, não obstante muitas pessoas ignorarem grandeza, realidade, tamanho dessa grandeza, desta realidade que salta aos olhos, que é exatamente a abertura da porta da graça que faz expressivo 2000 anos que está aberta, cujo Cristo Jesus, o Filho unigênito do Todo-Poderoso, se encontra lá na porta da mesma, nos esperando para nos receber com seu grande banquete, pois a graça de caráter eminentemente comum que Deus derrama para bons, ruins, justos e injustos, bem como o ar que respiramos, a luz do sol que ilumina nosso dia, a luz da lua que ilumina nossa noite, a chuva que rega a lavoura dos bons, dos ruins, dos justos, ser apenas uma degustação do grande banquete que o Todo-Poderoso está a preparar no âmbito do terceiro céu, pois a verdadeira vida eterna e o verdadeiro paraíso em que pese não é este aqui nesta terra, que odiernamente se encontra revestida de uma iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade, a ponto de os súditos jurisdicionados e até mesmo os administrados se encontraram literalmente céticos em não mais acreditar e até mesmo colocar em xeque a rigidez das instituições democráticas de direito que foram criadas pelo Todo-Poderoso, ou pelo menos autorizado pelo mesmo, com escopo ou objetivo de dar os melhores exemplos. Mas hoje, estou voltando aqui, neste dia 30 de junho, final de semana junina, que comemora um dos grandes apóstolos
Jesus, a saber, João e Pedro Simão. Estou voltando aqui para compartilhar um tema que, em tese, parece ser simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar a fazermos uma breve reflexão acerca de uma temática que, não obstante parecer simples, mas é de uma importância e sensibilidade que merece destaque. E esta foi exatamente a razão pela qual, no finalzinho de um ciclo do mês de junho e a abertura, porta de entrada para o dia 1º de julho, escolhi o tema, abre aspas, como ter sucesso pessoal, familiar, profissional e financeiro, jogando para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existiu entre o céu e a terra, ando luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só que já vão com expressivos 6 minutos, inicio agradecendo aos novos inscritos, aos mais de quase de 60 mil views, que em pouco mais de 10 meses de abertura do presente canal, o algoritmo me informa que o presente canal teve mais de 54, 55 mil views ou visualizações. Obrigado pelos novos inscritos, a contínuo, convidando os mesmos, a convidar o maior número de pessoas também para fazer o mesmo. Pois o presente canal da cidadania que pese, você tem aqui a ímpar oportunidade de diariamente compartilhar com isso que estávamos a falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, as mais diversas temáticas que vem sendo pacificada no STJ, Tribunal da Cidadania em tese, e o Supremo Tribunal Federal, para quem o baiano Rui Barbosa, à época, não ouvidaram dizer ter a faculdade de errar por último. Mas o fato é que, em sede do presente canal, na D1, plataforma D1, diariamente você tem aí a oportunidade de acompanhar com isso que estávamos falando de forma gratuita, temáticas que vêm sendo pacificadas pelo STJ, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a autorização da maconha até 40 gramas. E isso, em tese, gerará um reflexo no âmbito do direito penal, notadamente no que aduz as clássicas ações de revisão criminal, pois se viu uma fonte do Ministério Público, uma matéria do Ministério Público Federal, dizendo existir mais de 180 mil presos por tráfico de drogas. E esses supostos presos que se encaixam dentro dos contornos e alcances da decisão do Supremo Tribunal Federal no bojo do recurso extraordinário 635.659, que fora finalizado agora esta última semana, no sentido do Supremo permitir o uso e o porte de maconha, exclusivamente da maconha, até o limite de 40 gramas. E aí, muitas pessoas que estão presas cautelarmente ou provisoriamente por ter consumido até 40 gramas e foram tipificadas como traficante, em tese, desde já pode procurar contratar um competente advogado para entrar com a competente ação de revisão com a devida cuidado jurídica, pois, não obstante determinadas pessoas que foram em tese condenadas ou ainda nem foram condenadas se encontram em prisão cautelares, provisória, portanto, se enquadrar dentro desses contornos e alcance de 40 gramas, mas se o julgador, ao analisar o pedido de revisão criminal, entender existir no bojo do respectivo processo
que deve ser feito de forma monográfica, ou seja, cada juiz da execução, no caso de eventual habeas corpus, ou no caso de revisão criminal, que cabe ao tribunal, ao respectivo Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais, quando estamos aí falando dos crimes federais, tem que olhar analisar com a devida cuidado jurídica cada caso concreto, pois muitas pessoas podem estar dentro desse limite de 40 gramas e, ao revés, existem outros elementos nos autos que somente o julgador e os advogados, os defensores públicos, o Ministério Público vai poder saber com o olho clínico, técnico de um jurista, que devem ser, se ali, para além, da quantidade até 40 gramas, existe os pressupostos que materializa a tipicidade de eventual tráfico, como balança, como contabilidade, dentre diversos outros pressupostos que motivam e legitimam o julgador a tipificar como tráfico de drogas. E esta é a razão pela qual você, que está dentro desse contexto, existe alguém, algum parente, um amigo que se encontra dentro desse contexto, oriento e recomendo no sentido de procurar um excelente advogado, se puder pagar um advogado particular, se não puder, recomendo que procure a respectiva Defensoria Pública do Estado e até mesmo da União, quando se tratar de crimes federais, para ter o seu processo revisado. Dito isto, volto ao plano de fundamento da presente temática, que é exatamente responder e saber a razão pela qual e como devemos ter sucesso pessoal, familiar, social, profissional e financeiro, iniciando porque não dizer, jogando para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome. E por falar em lixo urbano, entenda-se como lixo urbano. São ambientes tóxicos, lugares tóxicos, pessoas tóxicas que não comungam dos mesmos princípios. E não à toa, quando a gente vai lá para a Torre de Babel, Gênesis 11:6, Deus é pedagógico em falar do princípio da unidade, da segurança jurídica, ao contínuo nos permitindo entender que toda e qualquer sociedade, seja ela matrimonial, seja ela familiar, seja ela no âmbito das amizades, no âmbito social, seja ela profissional, se não tiver a devida unidade, se as partes integrantes das mais diversas relações jurídicas não se respeitarem entre si e não comungarem dos mesmos princípios, ato contínuo, dada sociedade estará ipsilis, ou seja, literalmente fadada a cair na ineficácia e na decadência. E, portanto, não ser merecedor de ser chamado de sociedade. E é exatamente esta a razão pela qual Deus, em Gênesis 11:6, fala do princípio da unidade. Mas como ter sucesso pessoal, familiar, profissional e econômico, jogando para a lixeira todo o lixo que nos consome? Explico, e como sempre, a resposta é de fácil alcance. Primeiro, sendo seletivos com as amizades, com os lugares que frequentamos, nos vigiarmos 24 horas acerca do que fazemos, do que deixamos de fazer, pois comete ato ilícito e crime, não só por ação, mas também por omissão. E a partir do momento em que somos seletivos com os lugares que frequentamos, evitando lugares tóxicos, pessoas tóxicas,
evitando pessoas que não comungam com os mesmos princípios que defendemos, sob uma perspectiva cultural, religiosa, social, familiar e profissional, pois não há razão de existir nenhum tipo de sociedade, seja ela matrimonial, seja ela contratual, empresarial, social, no âmbito das amizades, se não houver um respeito recíproco, se não houver uma comunhão entre princípios, entre valores éticos e morais que permite que determinadas sociedades, determinadas pessoas consigam conviver com outras. Mas, em um primeiro momento, parece um pouco paradoxal, sob a perspectiva da lei de Deus e da lei dos homens, falarmos em seleção. É como se, em tese, fôssemos obrigados a ignorar determinadas pessoas, determinados lugares e até mesmo discriminar. Mas, para os menos avisados e os mais céticos, com o devido respeito de todas as vendas de estilo, lembro no ponto que a própria palavra de Deus é pedagógica. Quando Deus desce do terceiro céu e se apresenta para o patriarca Abraão, onde ele se encontrava literalmente em Arão, não obstante o mesmo ter como sua terra natal Ur, mas Abraão, quando Deus propõe o pacto para o mesmo, a primeira coisa que Deus disse para o patriarca Abraão foi que ele abandonasse toda a sua parentalha e fosse. Ele não disse que ele fosse para Canaã. Então veja que Deus propôs para Abraão uma aliança de que se ele abandonasse toda a sua parentalha e seguisse doravante a sua vontade e o seu propósito, o seu projeto, que era para ele sair daquele local de Arã, que hoje, odiernamente, localiza na região do Iraque, Mesopotâmia, onde tem o rio, a Mesopotâmia, o rio Eufrates, rio Nilo. Mas o fato é que Deus determinou para Abraão que ele, se quisesse fazer aquilo que era da sua vontade, do seu propósito, ele deveria abandonar sua parentalha. E aí a gente já faz o primeiro comentário sobre essa transcendental passagem bíblica, que às vezes a gente tem que, para fazer aquilo que é da vontade, do propósito de Deus, para a gente descobrir qual o verdadeiro e real propósito de nossa vida aqui na Terra, em especial, qual o propósito de Deus na vida de cada um de nós, a gente precisa, às vezes, sacrificar aquilo que, em tese, a gente mais ama. E não à toa que Jesus e Mateus, João e etc. foram pedagógicos, no sentido de dizer que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, ser perseguido, quizá até morrer pela sua causa. Em alguns momentos ele diz que a própria família, quando determinada pessoa passasse a segui-lo, iria se tornar seus inimigos. E isso não significa dizer que Jesus estava dizendo que a gente deve abandonar a nossa família biológica. Mas ele está dizendo que a família biológica não deve, em tese, ser prioridade. A prioridade é ele. Número 1. Sempre devemos dar o melhor que temos para o Todo-Poderoso. Pois se estamos aqui, se somos criatura, porque ele é o nosso Criador. É como o peixe não consegue sobreviver fora da água. Por via reflexa,
Quando Deus diz, ou você está comigo, ou vai arder no mármore do inferno, como gosto de dizer de forma pedagógica os muçulmanos, ele não está sendo um Deus autocrata, ele está simplesmente dizendo que não há vida para o homem fora de seu Criador. Ou seja, a criatura não pode viver divorciada do seu Criador. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz para Abraão, abandone toda sua parentela e vades para Canaã, ele está dizendo que às vezes, para podermos fazer aquilo que é da sua vontade, do seu propósito, tenhamos que renunciar, tenhamos que nos esvaziar. E se você for observar, do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, que é sinônimo de revelação, a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João, quando ele estava ilhado, logo após o imperador de Roma tentar matá-lo numa caldeira escaldante de azeite. Cristo Jesus abre o terceiro céu e diz para o apóstolo João, trouxe um homem aqui, lógico que ele estava falando de Paulo de Tarso, o erudito Paulo de Tarso, aquele que escrevera mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança. Aquele, quando ele ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, que Jesus interceptá-lo, jogou no chão com a tocha de fogo, deixando-o cego por 3 dias. A cortina aparece em sonho para Ananias e diz, Ananias, estou mandando um homem aí para a sua casa de praia para você recebê-lo, alimentá-lo, pois ele se encontra muito fraco, e batizá-lo, pois de horavante ele será meu seguidor e meu pregador. Ananias diz, como é o nome dele, Senhor? E ele diz, é Saulo de Tarso. Como, Senhor? Saulo? O nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar? Que Jesus, do alto de sua infinita grandeza, fora pedagógico para Ananias, dizendo, Ananias, não vos preocupeis. Estou usando aqui uma licença poética. Pois escolhi Saulo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando Saulo de Tarso fora ipsilis, ou seja, literalmente decapitado, Saulo disse ter feito um bom combate. E por bom combate se entendam, é você, mesmo que doa, é ser perseguido, humilhado, injustiçado, mas você ter a ímpar certeza de que não está só. É você andar no vale da sombra da morte e no Monte Sinai, que é o lugar que Deus usa diariamente para construir a nossa fé de forma gradativa, assim como ele fez com o patriarca Abraão, para nos permitir a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, nos dá a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição e da humilhação. Não à toa, aqueles que se exaltam e se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. A razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 32:12, da lava do erudito Paulo de Tarso. Veio, portanto, que não é tarefa fácil seguir Cristo Jesus. Falar em Deus é fácil. Jesus dizia, amar o mundo, não existe nada de extraordinário. Eu quero ver você amar aquele que me persegue. É você ter a sabedoria dos 7 dons do poder do Espírito Santo, ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria, e os 9 frutos do mesmo também, bem como amor, gozo, paz, cujos 3 primeiros a gente recebe no batismo, para enfrentar as teratologias,
as injustiças epistêmicas da vida, as perseguições, os tribunais de exceções. Em toda a palavra, em toda a cronologia bíblica, existe esvaziamento, existe oferta. No início sacrificava, existe sacrifício, renúncia, esvaziamento. Não há céu sem tempestade, como dizia o grande Schopenhauer, um dos grandes protagonistas do ateísmo. E quando usa aqui os protagonistas do ateísmo, bem como Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Marx, eu uso as próprias palavras dos mesmos para referendar mais ainda a palavra de Deus, e não para denegrir, como fazem muitas pseudociências, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário. Mas Schopenhauer foi pedagógico, no sentido de dizer que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para brilharem e se enaltecerem entre si. Schopenhauer também foi pedagógico, no sentido de dizer quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E João é pedagógico, 8:32. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E eu pergunto, como buscar essa verdade, se não por meio do esvaziamento, por meio da renúncia, por meio da maiútica socrática, com base em perguntas e respostas. Tudo na vida se dá por meio de uma pergunta, e através da resposta obtida, a gente consegue dirimir ou resolver os mais complexos problemas do dia a dia. Ninguém pense que a vida será 24 horas de alegrias, bem como também não será 24 horas de tristezas. As perseguições, as injustiças, as humilhações são efêmeras, ou seja, são passageiras. Todos estamos suscetíveis a passar por provações pelo vale da sombra da morte, que é um lugar onde Deus usa diariamente para tentar construir a nossa fé de forma gradativa, como ele fez com o patriarca Abraão. No passado, quando ele aparece para Abraão, pede para ele abandonar toda a sua parentela e ir em direção a Canaã. Ele promete dar o seu primeiro filho, quando Abraão já tinha quase 100 anos, e a sua esposa, a saber, Sara, que ele mudou, era Sarai, e ele mudou para Sara, que significa em hebraico princesa. Prometeu, para além de dar o primeiro filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, outro sim, por via reflexa, também prometera transformar Abraão naquele que seria o maior patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E Deus, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessa, ato contínuo, para além de dar o seu primeiro filho, a saber, Isaac, fruto da promessa, e depois pedi-lo também em sacrifício para provar e testar a fé de Abraão para com o mesmo, por via reflexa, Deus transforma Abraão no patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos gira em torno de 2,5 bilhões no mundo, a segunda do ranking, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi. E as estatísticas e prognósticos em que pese apontam que até aí, de 2050, o islamismo tende a se igualar ao cristianismo. A terceira do ranking, não obstante mais antiga ou mais remota, a saber, o judaísmo, com cerca de 3 milhões de judeus semitas ou hebreus, são sinônimos entre si, cuja maioria reside exatamente no Estado soberano de Israel, onde vem sendo duelado uma guerra de titãs entre o grupo terrorista Hamas, que atacaram notadamente em 7 de outubro do ano passado o sul de Israel, notadamente na região de Tel Aviv, que é considerada pela comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional, como a capital de Israel. Não obstante, no ponto, contudo, o próprio governo de Israel, por uma questão meramente religiosa, entender que Jerusalém deve ser a capital, que fica no norte de Israel, onde tem mesquitas judaicas, islâmicas
cristãs, e onde também existe a antiga cidade do rei Davi, o Dom da Rocha, que é uma cúpula dourada construída com 100 mil moedas de dinar por um califa da época muçulmano, e que tem uma simbologia teológica. Para os judeus representa o período em que Moisés, a travessia do Êxodo, o Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Para os islâmicos, a saída de Maomé de Meca para Medina, e ele é alçado aos céus ali naquele lugar. E para os cristãos, e em tese também para alguns judeus menos ortodoxos, o lugar onde Abraão submetera em sacrifício, oferecera como holocausto seu próprio filho para provar o tamanho de seu amor para com o Todo-Poderoso. Veja, portanto, que às vezes a gente tem que abdicar, renunciar àquilo que a gente mais ama, bem como a parentalha, como Deus chamara Abraão. Às vezes a gente precisa, para não somente fazer aquilo que é da vontade do propósito de Deus, mas por vir reflexo também ao savor na asa de um querubim, no sucesso pessoal, profissional, matrimonial, financeiro, sermos seletivos nos lugares que frequentamos, com as pessoas que temos amizade, vigiar 24 horas nossas condutas, revermos diariamente os nossos conceitos, para podermos descobrir a verdadeira essência, o verdadeiro propósito de Deus na vida de cada um de nós. Paulo de Tarso é pedagógico quando diz que somos feitos de muitas partes, não obstante fazemos parte de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Deus nos dá os mais diversos talentos de ensinar, de pregar a sua palavra, de ser professor, de ser pintor, de ser poeta, de ser arquiteto, de ser advogado. Para umas pessoas, ou determinadas pessoas, ele dá diversos dons, para outras apenas um. E esta é a razão pela qual a gente precisa, por meio dos 7 dons do poder do Espírito Santo e dos 9 frutos do mesmo também, termos a consciência mítica, cósmica, jurídica, filosófica, especial, teológica, para sabermos, desvendarmos os códigos do segredo que estão espalhados do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse, que significa a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João. E quando eu digo que Deus é seletivo, na época não existia 12 homens apenas. Jesus escolhera 12 discípulos, 12 homens pescadores, muito abaixo da média. Não obstante Jesus ter escolhido 12, mas existiam 3 que eram os mais queridos por ele, a saber, João do Apocalipse, da ilha de Patmos, Pedro e Simão, que negara ele por 3 vezes, e Tiago, aquele que diz que descumprir o único mandamento de Deus é como descumprir todo o arcabouço jurídico da lei divina. Bem como Tiago também, juntamente de Paulo de Tarso, são pedagógicos no sentido de dizer que cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. E Jesus, na parábola, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ou seja, dá exemplo, pedindo para extrair uma moeda da boca de um peixe, ou seja, 4 dinares, 4 dracas, que era uma moeda da antiga Grécia,
similar aos dinários romanos que valiam, cada dinar valia, era proporcional a um dia de trabalho agrícola. Mas Jesus foi pedagógico de dizer que não somente devemos obedecer o comando da lei divina, como também da lei dos homens. Quando eu digo que Deus é seletivo e nos remete para esta perspectiva, basta Noé. Noé, na época diluviana, o único. Noé, sua família e um casal, um par de cada espécie de animal, para ter o salvo-conduto. Sodoma e Gomorra, Ló e sua família, mostrando que Deus é seletivo. Êxodo 20 e seguinte. Deus escolhe Moisés. Moisés, não obstante ter sido um fervoroso seguidor do Todo-Poderoso, um verdadeiro soldado, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro advogado dos semitas, dos judeus, no período em que antecedia os cativeiros de 400 anos do Egito, Deus nomeara Moisés como advogado para libertar o povo dos 400 anos do cativeiro do Egito. No passado, no cativeiro da Babilônia, na segunda dinastia, Deus manda, quando nomeia como advogado o imperador da Pérsia, a saber, Ciro, para resgatar o povo de 70 anos de cativeiro da Babilônia. Existem as diásporas romanas, as diásporas egípcias e babilônicas. Deus permitiu que os judeus passassem quase 20 séculos, ou seja, quase 2000 anos, dispersos, ou seja, expulsos de suas terras, permitindo que os mesmos voltassem, notadamente em 14 de maio de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando Israel teve o seu Estado soberano reconhecido, notadamente em 14 de maio de 1948, na cidade de Tel Aviv, que é considerada pela comunidade internacional como a capital de Israel. Provando que não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance do sucesso. Tenhamos que ter ou termos a mínima consciência mítica, democrática, filosófica, jurídica, especial, teológica, para sabermos, desvendarmos os códigos do sucesso, os códigos da prosperidade. A Torre de Babel, Gênesis 11, 6, Deus é pedagógico em falar do princípio da unidade. O matrimônio, o casamento que não tem unidade, que não tem respeito, que o casal não fala a mesma língua, vai à bancarrota. E fica impressionado com o número de divórcios dos últimos tempos. Ao revés do número de casamento homoafetivo crescera. E aí só Deus, como dizia Shakespeare. Entre o céu e a terra existe ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas como ter sucesso pessoal, profissional, matrimonial, empresarial, financeiro, jogando para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome? É fácil. E mais uma vez explico. Como sempre, a resposta é de fácil alcance. Começando pela nossa casa, pelos lugares que frequentamos, pelas amizades que temos, pelas nossas atitudes, pois pecamos por ação, omissão, gestos, pensamentos. Nos esvaziando diariamente para abrirmos o nosso coração para que Jesus, por meio da palavra viva, eficaz e afiada, possa ler as intenções e pensamento do homem.
por meio do nosso coração. A maior viagem que o homem pode fazer não leva mais do que 30 centímetros, que é exatamente entre o membro inferior do coração ao membro superior da cabeça. 30 centímetros. No coração existe emoções, e me vem à mente Blaise Pascal, um dos grandes protagonistas da lei da probabilidade. Mas Blaise Pascal também foi pedagógico no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. O coração é movido pela emoção. Ele é impulsivo. Ele não é cognitivo. Ele não faz a ponderação adequada. Já o cérebro, composto de 100 bilhões de neurônios, notadamente se encontra no córtex, e por meio da dopamina, que é o neurotransmissor que se encontra no meio do cérebro, segundo a neurociência, combinado com o freio e com o da serotonina, Deus tenta encontrar no meio termo, remontando a ideia, a teoria do Zen de Buda, remontando o que defende os estoicos, notadamente a pessoa de Sêneca e do imperador Marco Aurélio de Roma, a ponto de dizer que aquilo que não tem remédio, remediado está. Buda, por meio da teoria do Zen, também nos remete para essa teoria de evitarmos os extremos, pois o homem não deve se envolver com coisas que ele não tem a mínima capacidade de dirimir, de resolver. Isso, as coisas que estão na metafísica, ou seja, no plano da espiritualidade, tenhamos que entregar para o Todo-Poderoso. E esta é a razão pela qual os estoicos, o estoicismo é conhecida como a filosofia atemporal da inteligência emocional, da resiliência e empatia. Todos nós iremos enfrentarmos o Vale da Sombra da Morte e o Monte Sinai, ou seja, é o lugar onde Deus usa para construir a nossa fé de forma gradativa, a contínuo nos permitindo enfrentar ou enfrentarmos os mais diversos problemas, mais diversos e complexos problemas do dia a dia, e aprender a superá-los, atravessar o Rio Jordão e não nos molhar, e não nos afogarmos, atravessar o fogo, como ele fez com João, apóstolo João, e sair ileso, sem uma queimadura. O que diferencia um ateu pelo viés teísta ou ateísta de um homem que crê no cristão é exatamente o espírito de resiliência, empatia, de esvaziamento. Quando a gente vê uma guerra aí duelada há quase 2 anos entre a Rússia e sua vizinha Ucrânia, a gente vê a ausência de esvaziamento pelos 2 chefes de Estado e de governo, ambos Vladimir Putin e Vladimir Zelensky. Vem à mente aqui uma fala de Trump, do ex-presidente Trump, que está querendo aí se reeleger nas primárias norte-americanas, que disse que no governo dele, se ele tivesse reelegido presidente dos Estados Unidos, fatalmente não estava havendo a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas e a Rússia contra a Ucrânia. Em tese, Trump, sobre essa perspectiva, tem um pouco de razão, pois no governo dele não se tem muita notícia de guerras. Ao invés do governo atual dos Estados Unidos, se não demete ao mesmo, investe a perder de vista bilhões em guerra, a guerra da Ucrânia e agora a guerra de Israel com o grupo terrorista Hamas. E não à toa os protestos dos universitários norte-americanos remontando os protestos de 1968, que ficaram conhecidos como o ano que nunca passara, onde o ativista, o pastor Martin Luther King foi assassinado, o senador Kennedy, o irmão do ex-presidente que havia morrido 5 anos antes, 65, 63 e 68, 5 anos depois, o seu irmão, senador Kennedy. Martin Luther King, período da Guerra do Vietnã, período que antecedia a Guerra Fria. Veio, portanto,
Portanto, que para termos sucesso pessoal, profissional, matrimonial, profissional e financeiro, tenhamos que começar a jogar para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome, começando por lugares tóxicos, pessoas tóxicas que não comungam dos mesmos princípios, limpando a nossa casa, abrindo a geladeira e vendo lá que enquanto muitas pessoas não têm um básico para comer, tem comida se estragando dentro da geladeira, fazendo uma verdadeira faxina na geladeira. A casa, se for simples, jogue água com sabão Omo. Se não tiver sabão Omo, com água que tem cloro. Mas mora num lugar simples, mais limpo. Roupa, ande com a roupa rasgada, mas ande com a roupa limpa. E é assim que iremos atrair a energia, a vibe, a energia cósmica para sairmos de um homem tostão ao primeiro milhão. Afinal, não há céu sem tempestade, e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. E quando digo que para termos sucesso pessoal, profissional, familiar e financeiro, devemos jogarmos para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome, lembro o profeta Jonas, o segundo menor livro da Bíblia, com apenas 4 capítulos. Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas ir até Niníve, que é a região hoje onde fica localizado no Iraque, para avisar para o rei de Niníve e a população da respectiva cidade, que estava ipsilícita depravada, na acepção jurídica do termo, que ele estaria para o profeta Jonas dar um prazo de 40 dias para eles se arrependerem sob pena de ele destruir, como destruíram Sodoma e Gomorra. O profeta Jonas, cético, que ele não acreditava que não ia ter uma alma em Niníve, como não teve Sodoma e Gomorra, que iria se arrepender, ele resolve descumprir a lei do Todo-Poderoso, a ordem do Todo-Poderoso, compra uma passagem, entra no navio da Síria, um navio de marinheiros, e como ele estava fugindo de Deus, da ordem de Deus, Deus pediu para ele ir levar a mensagem e avisar o povo de Niníve que se arrependesse em 40 dias, ou 40 aí. E o profeta Jonas, por conta própria, tomara a pior decisão da sua vida. Compra uma passagem, entra no navio de marinheiro no caminho da Síria, e o navio no alto mar, Deus começa a castigar o navio. Os marinheiros ficam desesperados, começam a orar, começam a rezar, de acordo com as suas crenças, com as suas denominações religiosas. E nada de Deus deixar o navio em paz. Grandes maremotos. E começam os marinheiros, o comandante pede para jogar as bagagens no mar. E quanto mais jogam bagagens, maior a fúria de Deus naquele navio, castigando a todos que ali estavam. Até que descobre o profeta Jonas dormindo no porão do navio. E aí o profeta Jonas, o comandante pergunta o que estava acontecendo. Ele disse: eu sei o que está acontecendo, é Deus castigando o navio por minha culpa exclusiva, pois ele me deu a ordem para ir levar uma mensagem para o rei de Nínive e a população se arrepender, e eu resolvi deliberadamente descumprir a sua ordem, e ele está me castigando, e por vir reflexo de todos vocês. Ou seja, essa passagem de Jonas prova que o lixo ali naquele momento era Jonas. E como Jonas não poderia se suicidar, que implicaria em um pecado, homicídio, suicídio, ele pediu que jogasse ele no mar. Só quando os marinheiros jogaram Jonas no mar, é que Deus deixou o navio em paz, provando que a gente deve jogar na lixeira diariamente todo o lixo urbano que nos consome, se quisermos alçarmos voo na asa de um querubim, no caminho do sucesso pessoal,
familiar, matrimonial e financeiro, jogando para a lixeira todo o lixo urbano que eles consomem. O rei Salomão também foi pedagógico, no sentido de dizer que quem anda com bobo, mais bobo será. Ao revés, quem anda com sábio, mais sábio se tornará. Napoleão Hill, em uma de suas clássicas obras, a saber, Mais Perto que o Diabo, uma obra que fora publicada 50 anos depois de seu manuscrito, Napoleão Hill estabelece 7 princípios para o sucesso. Dentre eles é se cercar, que para não terá sucesso aquelas pessoas que só fazem o que querem. Ato contínuo também não terá sucesso as pessoas que só fazem o que querem. Olha aí, remontando a ideia do meu termo. Napoleão Hill também fora pedagógico em estabelecer que devemos nos cercar de boas influências, buscar por sabedoria. E aí, quando a gente vai para o rei Salomão, aquele, juntamente com seu pai, rei Davi, um dos mais queridos reis de Israel, o rei Salomão só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, foi por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. E diante de singelo pedido, pois o rei Salomão poderia pedir riqueza, poderia pedir poder, poderia pedir tudo, só pediram por sabedoria. E diante de singelo pedido, Deus, para além de tornar o rei Salomão um dos reis mais importantes de Israel, não obstante o mesmo governara por expressivo 40 anos, compreendido entre o período de 937 a 977. O rei Salomão só pedira por sabedoria, e não à toa Deus transforma o rei Salomão no homem mais sábio, mais poderoso e mais rico de sua época. E não à toa, a sabedoria está dentro dos 7 dons de poder do Espírito Santo, dos 9 frutos também. O rei Salomão escreve 3 livros, a saber, Cântico ou Cantares, que é um verdadeiro livro poético, onde ele retrata a sua primeira vida, essa vida idealista que todos nós temos. Escreve seu segundo livro, a saber, Provérbio, ou livro de sabedoria, olha a sabedoria novamente aí. E chega à sua terceira idade e escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes. Eclesiastes, no sentido de dizer, tudo é ilusão e tudo passa. E o que me conforma é eliminar a certeza de doravante e saber que posso contar com o Todo-Poderoso Senhor dos exércitos do terceiro céu, de anjos do terceiro céu. É importante que para alçarmos voo na asa de um querubim para o sucesso pessoal, matrimonial, profissional e financeiro, tenhamos que nos esvaziarmos diariamente, tenhamos que enfrentar o vale da sombra da morte, que é o lugar onde Deus usa diariamente para construir a nossa fé de forma gradativa. Precisamos sermos seletivos, não podemos frequentar qualquer lugar, e isso não implica em discriminação, tampouco segregação, pois Deus nos orienta nesse sentido. Tenhamos que nos cercarmos dos 7 dons do poder do Espírito Santo, bem como consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria, os 9 frutos do mesmo também, bem como amor, gozo, paz, cujos 3 primeiros representam a trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 no homem. Precisamos nos cercar de boas influências. E não à toa, Napoleão Hill, em uma de suas obras, foi pedagógico, no sentido de dizer que
sardinha lado ao lado de sardinha e tubarão ao lado de tubarão. Entenda-se como sardinha a nossa zona cinzenta de conforto e tubarão a zona de oportunidade. O tubarão busca por oportunidade, a sardinha fica naquele marasmo da zona de conforto, do sedentarismo, aquela visão míope. O tubarão é a visão multifocal, como defende Augusto Cury, por meio da sua tese multifocal. Veio, portanto, que para alçarmos voo na asa do querubim, no sucesso pessoal, profissional, matrimonial e financeiro, tenhamos que sermos mais espertos que o diabo. Segundo o livro best-seller em venda, campeão de venda, mais de 100 milhões de cópias no mundo, o livro Mais Esperto que o Diabo. E o livro Mais Esperto que o Diabo significa diariamente vencermos a morte por meio do esvaziamento. A parábola do trigo nos ensina, é pedagógica, que tenhamos que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir se sepultar na terra. E por sepultar se entendam, diariamente temos a sabedoria, a humildade e a espiritualidade de nos esvaziarmos para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos estamos sensitivos aos mais diversos e complexos problemas do dia a dia. O que diferencia um homem que crê e não crê é exatamente a fé e o espírito de resiliência e empatia, a maneira. O que diferencia e o que vai fazer a grande diferença no dia a dia é a maneira como enxergamos os problemas com espírito de resiliência, empatia, muita sabedoria para podermos descobrir a real e verdadeira vontade de Deus. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que para termos sucesso pessoal, familiar, profissional e financeiro, devemos jogar para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome. Ato contínuo, remontando um grande filósofo e poeta britânico, qual seja William Ernesto Henry, para quem inspirara Mandela no período em que o mesmo ficara preso na África. Mas William Ernesto Henry fora pedagógico no sentido de dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, com a devida ressalva, conforme os estoicos, de que o homem não deve se envolver com coisas extremistas, com coisa que ele não tem a mínima capacidade de resolver. E não à toa aquilo que não tem remédio, remediado está. O homem só deve se envolver com coisas que Deus nos dera por meio do nosso livre-arbítrio, que é uma espécie de direito potestativo de fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de respondermos pelas condutas desviantes. Aquilo que está no campo da espiritualidade, tenhamos que entregar na mão do Todo-Poderoso, como injustiça, perseguição, tribunal de exceção, humilhação. Lá em Isaías e Hebreus, o Todo-Poderoso é pedagógico quando diz: desde que eu serei seu vingador. Ou seja, quando alguém fizer um mal para você, faça como ensinava o imperador Marco Aurélio de Roma, um dos grandes estoicos, que disse que a melhor maneira de nos
vingarmos de nosso inimigo é não agirmos igual a ele. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer: não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço possível para se esvaziar a fim de descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agindo assim, as portas do sucesso pessoal, familiar, matrimonial, profissional e financeiro irão brotar como brota os 9 frutos do poder do Espírito Santo por meio ou como fruto ou produto final da prática, da devida prática dos dons do poder do Espírito Santo naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de cortar a matéria, tampouco foi nenhum demérito daqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, jurídico, especial, teológico, pense em sentido o contrário, pois isso é democracia. Se gostar desse singelo vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Novamente agradeço pelos novos inscritos, agradeço por mais de 54 mil views. Convido cada um de vocês que chegaram até aqui para convidar o maior número de pessoas também para se inscrever no presente canal e fazer parte do canal 3D, ou seja, 3 dimensões. Até a próxima e fique com Deus e excelente domingo.